Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre como a filosofia é responsável por desenvolver a verdadeira educação. Então, educação a gente sabe que é um termo bastante amplo no seu sentido é, histórico, né? Há muitas concepções acerca disso. Porém, eu vou trazer aqui a concepção clássica que vai ter como fundamento e como base, né, principal a filosofia grega e também, efetivamente, consequentemente, uma visão ciceroniana acerca da educação, que fala principalmente da ideia de cultura e da ideia de desenvolver em nós uma capacidade de ter uma percepção da nossa vida interior. Tá? Então, basicamente, a educação é aquilo que nos faz tomar contato com a nossa vida interior e fazer com que ela se torne também um reflexo, uma vivência externa, tá bem? É, Podemos já começar dizendo que sem educação não há filosofia e sem filosofia não há educação, né? Elas são como que necessárias uma à outra, né? Ou seja, para que se tenha uma verdadeira educação é necessário que a filosofia esteja em voga, né? E para que a filosofia cumpra o que se precisa cumprir, é necessário que a educação aconteça, porque vai vamos construindo em cima de elementos, em cima de, vamos dizer, de edifícios já consolidados, né? Não há uma educação revolucionária no sentido de destruir o que está estabelecido, né? Então, mas talvez revolucionária no sentido de ser um elemento transformador e que modifique gravemente como nós percebemos a vida, como nós lidamos com tudo o que vem a ser, né, o escopo da nossa vida, né, nosso horizonte de consciência. E sobre uma outra coisa sobre a educação é que nós precisamos da cultura para se estabelecer a educação. E a cultura no sentido ciceroniano é aqui que entra a contribuição, né, gigantesca, né, de Cícero, que vai também traduzir muito, né, do que Platão traz para o latim. Ele diz que a cultura está baseada em um cultivo de valores, né? Quase como que um campo que você cultiva. Então, por isso, cultivar, cultura, está tudo bem relacionado à mesma raiz, né? E sobre o ser humano, precisamos cultivá-lo também. Ou seja, é necessário cultivar a condição humana que está relacionada com o desenvolvimento de alguns valores, de uma certa quantidade de valores, ou não em quantidade, no sentido é, quantitativo, né, comum, mas assim, quantidade assim, preciso ter um mínimo de elementos dominados, desenvolvidos dentro de mim para que esses valores possam se expressar. Em relação à filosofia grega e como isso se desenvolve na construção desse sentido do eu, como alguém que é uma potência interna, né, e tem uma essência, e que essa essência visa construir um caminho para fora, né, e por isso a educação vem de exducere, né, ou seja, conduzir para fora, trazer o que para fora, né, trazer uma essência. Nós temos algumas visões soltas, mas que poderia condensá-las numa mesma ideia, né? Eu sempre tomo como base para as minhas observações Platão, Plotino, Aristóteles, porque vão trazer elementos fundamentais até os dias de hoje, né? Muitas perguntas que nós fazemos hoje, de certa forma, já estavam respondidas por esses filósofos, né? Só que muitas das vezes a gente não tem o acesso a isso ou simplesmente não a considera essas visões. Em relação a Aristóteles, né, em sua Ética Nicômaco, ele fala da formação humana e do desenvolvimento das virtudes como um caminho para se acessar a felicidade. Mas para o final do livro ele vai tratar do desenvolvimento do intelecto como uma ferramenta que é fundamental por aquilo que consegue entrar em relação com os deuses, ou seja, por haver no homem uma característica, uma ferramenta, uma parte dele, uma esfera que consegue se relacionar com o que é divino, essa é justamente a sua parte mais importante, a mais necessária de ser cultivada e a que devemos cuidar mais.
É, em relação a Plotino, ele fala muito sobre como devemos desenvolver uma busca, né, no sentido da beleza, né, que leva a uma visão mais simples de si. Ou seja, basicamente ele fala que o que há de essencial no ser humano está em sua essência, né, por que pareça, né, redundantemente colocando, e que para se chegar a essa simplicidade, que é o mesmo que chegar à beleza, é necessário tirar os excessos, tirar aquilo que o torna composto, que o torna complexo e se tornar simples. Então, justamente essa simplicidade que vai tirando os excessos da vida e, em algum sentido, né, vai trazendo para fora, né, porque uma vez que você vai tirando os excessos, você vai percebendo aquilo que há em seu interior, porque isso vai ressurgir, vai ressoar, vai é, refulgir, né, brilhar ante a luz que agora o toca, né? E já em relação a Platão, há uma série de momentos em que ele coloca sobre o império da alma sobre o corpo, né? Vários momentos ele coloca isso, mas na República tem uma parte onde ele fala sobre o tirano e sobre o homem justo. Ele fala que o tirano ele é o mais infeliz dos homens porque ainda que ele possua tudo, ainda que ele conquiste todos os bens materiais, ele não é, tem, ele perde o controle ou a posse da sua alma, né? E ele coloca nenhum ouro, né? Todo o ouro do mundo é insuficiente para, é, para em comparação com o valor da alma. Ou seja, se nós juntássemos todo o ouro disponível no mundo, isso não daria o valor de uma alma humana, né? Ele coloca isso, mas parecendo que ele está antecipando, né? Um pouco aquela frase, aquele ditado cristão que diz que de que vale o homem ganhar o mundo e perder a sua alma, né? Mais ou menos no mesmo sentido. Então, assim, trouxe apenas alguns pequenos elementos de alguns pontos específicos, né? Bem pontuais mesmo, né? Mas isso está permeando a filosofia grega como um todo em muitos momentos, até nos que a gente poderia chamar de mais materialistas, ou que muitas vezes colocam em dúvida, né, a própria imortalidade da alma, a própria imortalidade dos deuses, mas colocam como uma necessária via ou uma necessária estrutura de si mesmo, né, uma percepção desse eu interior, né, que ainda que a alma não seja imortal, pensando nesses termos, é necessário que se cultive o que nós temos de melhor, de mais valioso, para que possamos entregar o que nós temos de melhor, né? O que nós temos de mais próprio, assim, né? E que nos distingue de outros seres, né? Como os animais, ou plantas, ou pedras, principalmente nessa capacidade que nós temos de ter uma inteligência que consegue não só ter a sensibilidade de perceber as coisas que nos acontecem no sentido emocional, né? Perceber nossos estados interiores, as angústias, as crises, e também perceber o amor, perceber a lealdade, o carinho, a devoção, todas essas coisas que nos tornam demasiadamente humanos, né? Como se diz. E também o outro elemento da inteligência, que é a razão. Então a inteligência opera por duas vias, né, que atuam paralelamente, né, simultaneamente, e essas duas vias são, então, a razão e, podemos dizer, a intuição através dos sentimentos, das emoções. Em alguma medida, a gente tem esse paralelo, essa caminhada que acontece dentro do desenvolvimento humano, dentro do que é a própria razão de ser humano, né? Então, daí então, que aí, né, hoje se trata muito de educação como a verdadeira educação, a educação que não seja circunscrita simplesmente a certos métodos ou a certas instrumentalizações para se chegar a como é que eu falo, a um emprego, né, para se ter um trabalho na sociedade, enfim.
Então, pelo que eu coloquei aqui, eu já vou argumentar que a, toda a educação ela precisa ter algo para além dessa instrumentalização, né? É importante se ter um trabalho, obviamente, né? É importante ser alguém dentro da sociedade no sentido cidadão mesmo, né? Isso não é um problema, não é nada é, errado, claro, né? Óbvio, mas é necessário que algo exista, algo se tenha para além disso, tá? Então, na medida em que vamos percebendo que o ser humano ele se organiza e se desenvolve em camadas, né, a partir da sua mente, as emoções e todas as suas questões mais sutis, né, a partir do momento que vamos percebendo essas coisas, vamos então podendo desenvolver uma educação que observe todos esses fatores, tanto no próprio cuidado do corpo, em relação à sua saúde, em relação a como se comportar, como trabalhar com o corpo, né, as suas posturas e o que fazer quando se está não se está bem de saúde, etc. Até no processo do que a gente chama hoje de, talvez, né, vou usar esse termo por falta de outro melhor, de inteligência emocional, né, mas que eu aqui trabalho com a educação sentimental, então uma verdadeira educação precisa incluir essa educação sentimental que precisa ser trabalhada através principalmente da arte, da beleza, né, do sentido do sagrado, tá? E, claro, o desenvolvimento de uma visão mais inteligente, mais racional da vida, para que a gente possa ter uma claramente quais são os melhores caminhos que nós devemos tomar, né? Então, a inteligência consiste muitas vezes em saber qual vai ser o caminho de menor dano possível, de menor de menos dano, não tem muito o que dizer além disso. Então, o caminho que causa menor dano vai ser o caminho mais inteligente a se seguir. Então, e hoje parece que a razão está muito palpada ou muito engajada em trazer substância para que nós, ou justificativas para que nós justifiquemos os nossos vícios em grande parte, né? Não há uma razão sendo utilizada para que a gente possa construir pouco a pouco uma vida que busque aquilo que é mais transcendente, aquilo que é mais duradouro, né? E vamos então nos perdendo em uma série de elementos que acontecem no dia a dia e né, muitas tensões que vão acontecendo e tirando o nosso foco, né, que deveria estar na constituição de um caminho de acesso a esse elemento transcendente, né, da alma, o imortal, para consigo mesmo, e passando em coisas que são muito passageiras, como um trabalho, um carro, né, uma relação que está complicada e nunca se resolve. Todos esses elementos são circunstâncias, são cenários que precisamos aprender a lidar, a superar, a resolver, né? Mas que não, em modo algum, justifica uma existência, né? A existência vai se pautar pelo quanto nós conseguimos expressar fora aquilo que nós cultivamos dentro. E por isso educação nesse sentido. E a verdadeira educação se dá justamente nisso. No momento em que nós conseguimos estabelecer esse contato, né, do eu interior com o mundo externo. E claro, esse eu interior está sempre conectado à fonte, né, original. Isso assim em todas as concepções tradicionais e filosofias mundo afora de cunho mais original, mais assim arcaica, né, vamos assim dizer, e que justamente se mantiveram, se perpetuaram, né? Outras muitas existiram, mas claro, acabaram não resistindo com o passar do tempo, porque costuma se perpetuar no tempo aquilo que tem mais validade, né? Do contrário, a própria fama acaba sendo esquecida, assim diziam, né, os antigos
mitólogos, né? As antigas histórias. Enfim, é só um pequeno vídeo para falar sobre isso, tá? E vamos conversando mais sobre esses assuntos nos próximos dias, né? Vou trazer aqui um pouco daquilo que eu considero necessário e construir e que busquei construir dentro do meu contato com a filosofia, dentro do meu contato com o que é educação e, claro, com a arte. Tá bem? Vamos ficando por aqui, então. Se inscreva no canal, deixa o like no vídeo e até mais. Tchau, tchau.